A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E do programa de hoje nós vamos falar sobre a censura imposta pelo Facebook a páginas de direita na maior rede social do mundo. No dia 25 de julho de 2018, na semana passada, num dos maiores casos de censura da história do nosso país nos últimos anos, o Facebook suspendeu 196 páginas consideradas de direita, sejam elas liberais conservadoras ou conservadoras, e baniu 87 perfis que administravam essas páginas, o que simplesmente causou um espanto entre aqueles que são usuários do Facebook, apesar de essa medida ter sido celebrada pelo mainstream midiático, pelos jornais seculares principais de nosso país. O detalhe é que dessas quase 200 páginas, nenhuma, absolutamente nenhuma, é de viés ideológico de esquerda, seja centro-esquerda, seja esquerda, extrema-esquerda. Não existia nenhuma página que pudesse ser considerada, por exemplo, de centro. Todas elas eram só do viés ideológico de direita. Então, todos os fatores que envolveram essa decisão do Facebook apontam negativamente para o Facebook, porque pergunta-se, por que só páginas de direita? Por que tantas páginas no mesmo dia? E será que todas essas páginas mesmo estavam promovendo aquilo que o Facebook inicialmente acusou que elas estavam fazendo para justificar a derrubada dessas páginas e o banimento dos administradores dessas páginas? Inicialmente o Facebook disse que essas páginas estavam gerando divisão e promovendo desinformação. Logo depois saiu a outra justificativa dizendo que estavam manipulando o discurso político do país, o que é uma acusação um tanto estranha, né? Porque numa discussão política em que de um lado você tem a esquerda, do outro lado a direita, e você tem aqueles grupos de centro, claro que todos eles no meio do discurso estão de alguma forma puxando brasa para a sua sardinha, e esse tipo de atitude pode ser classificada, de repente, de uma manipulação do discurso político, né? A não ser que seja uma manipulação desonesta, aí sim, algo que merece a nossa reprovação, a não ser que seja uma manipulação desonesta, a gente não pode fazer uma coisa dessas, quer dizer, censurar, tapar a boca de 200 grupos de pessoas, porque essas páginas são representantes de grupos que representam milhões de pessoas. Essas quase 200 páginas têm dezenas de milhões de seguidores. Você não pode fechar a boca de cerca de 200 grupos apenas por ter um viés ideológico diferente daquele que você assume, daquele que você gosta, que você simpatiza. Porque o Facebook, ainda que não assumidamente, tem um viés ideológico de esquerda. Isso, de certa forma, indiretamente, é assumido pelo presidente do Facebook, o Zuckerberg. Durante uma sabatina na Comissão do Senado nos Estados Unidos, em abril, quando ele foi interrogado pelo senador Ted Cruz, ele assumiu que, muito provavelmente, os seus milhares de funcionários são esmagadoramente de esquerda. Ele, inclusive, afirma, em uma de suas respostas, que o Vale do Silício, nos Estados Unidos, é esmagadoramente de esquerda. E ele tenta justificar eventuais censuras que tenham ocorrido por viés ideológico, dizendo que ele não tem como controlar seus milhares de funcionários, mas se essas acusações chegarem a ele, ele então poderá tomar as medidas cabíveis. Vamos ver essa sabatina do Zuckerberg, essas perguntas que o Ted Cruz fez a ele? Vamos assistir nesse momento.
let me ask the question again. Does Facebook consider itself to be a neutral public forum? And representatives of your company have given conflicting answers on this. Are you a First Amendment speaker expressing your views, or are you a neutral public forum allowing everyone to speak? Senator, here's how we think about this. I don't believe that there is certain content that clearly we do not allow, right? Hate speech, terrorist content, nudity, anything that makes people feel unsafe in the community. From that perspective, that's why we generally try to refer to what we do as a platform for all ideas. Let me try, just because the time is constrained. It's just a simple question. The predicate for Section 230 immunity under the CDA is that you are a neutral public forum. Do you consider yourself a neutral public forum, or are you engaged in political speech, which is your right under the First Amendment? Well, Senator, our goal is certainly not to engage in political speech. I'm not that familiar with the specific legal language of the law that you speak to, so I would need to follow up with you on that. I'm just trying to lay out how broadly I think about this. Well, Mr. Zuckerberg, I will say there are a great many Americans who I think are deeply concerned that Facebook and other tech companies are engaged in a pervasive pattern of bias and political censorship. There have been numerous instances with Facebook. In May of 2016, Gizmodo reported that Facebook had purposely and routinely suppressed conservative stories from trending news, including stories about CPAC, including stories about Mitt Romney, including stories about the Lois Lerner IRS scandal, including stories about Glenn Beck. In addition to that, Facebook has initially shut down the Chick-fil-A Appreciation Day page, has blocked a post of a Fox News reporter, has blocked over 24 Catholic pages, and most recently blocked Trump supporters Diamond and Silk's page with 1.2 million Facebook followers after determining their content and brand were, quote, unsafe to the community. To a great many Americans, that appears to be a pervasive pattern of political bias. Do you agree with that assessment? Senator, let me say a few things about this. First, I understand where that concern is coming from because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. And this is actually a concern that I have and that I try to root out in the company, is making sure that we don't have any bias in the work that we do. And I think it is a fair concern that that people would at least wonder about. Let me ask this question. Are you aware of any ad or page that has been taken down from Planned Parenthood? Senator, I'm not, but let me just... How about MoveOn.org? Sorry? How about MoveOn.org? I'm not specifically aware of those. How about cases. any Democratic candidate for office? I'm not specifically aware. I mean, I'm not sure. In your testimony, you say that you have 15 to 20,000 people working on security and content review. Do you know the political orientation of those 15 to 20,000 people engaged in content review? No, Senator. We do not generally ask people about their political orientation when they're joining the company. So as CEO, have you ever made hiring or firing decisions based on political positions or what candidates they supported? No. Why was Palmer Luckey fired? That is a specific personnel matter that seems like it would be inappropriate to speak to here. You just made a specific representation that you didn't make decisions based on political views. Well, is that accurate? I can commit that it was not because of a political view. Do you know of those 15 to 20,000 people engaged in content review, how many, if any, have ever supported financially a Republican candidate for office? Senator, I do not know that. Your testimony says it is not enough that we just connect people. We have to make sure those connections are positive. It says we have to make sure people aren't using their voice to hurt people or spread misinformation. We have a responsibility not just to build tools, to make sure those tools are used for good. Mr. Zuckerberg, do you feel it's your responsibility to assess users whether they are good and positive connections or ones that those 15 to 20,000 people deem unacceptable or deplorable? Senator, you're asking about me personally? Facebook. Senator, I think that there are a number of things that we would all agree are clearly bad. Foreign interference in our elections, terrorism, self-harm. I'm Those talking are about things. Censorship. Well, I think that you would probably agree that we should remove terrorist propaganda from the service. So that, I agree, I think is clearly bad activity that we want to get down.
and we're generally proud of how well we do at that. Now, what I can say, and I do want to get this in before the end here, is that I'm very committed to making sure that Facebook is a platform for all ideas. That is a very important founding principle of what we do. We're proud of the discourse and the different ideas that people can share on the service. And that is something that, as long as I'm running the company, I'm going to be committed to making sure is the case. Thank you. Thank you, Senator Cruz. Esse vídeo que você acabou de assistir foi legendado pelo canal Tradutores de Direita no YouTube. Essa sabatina com Zuckerberg, repito, ocorreu em abril deste ano, na Comissão do Senado dos Estados Unidos, específica para tratar deste assunto. E ela se deu por causa do escândalo envolvendo o Facebook, já há alguns meses, porque o Facebook vendeu dados de seus usuários para determinadas empresas, dentre elas a Datamine, que vendeu esses dados para muitas pessoas, inclusive até para a campanha presidencial de Donald Trump. E justamente porque a campanha de Trump foi um dos que adquiriram essas informações, a imprensa, que já não gosta mesmo do Trump, começou a enfatizar esse escândalo cada vez mais. E o Zuckerberg, nessa sabatina, volto a dizer, ele não foi questionado apenas por causa deste escândalo, mas também pela censura que o Facebook tem promovido contra grupos que são considerados de direita ou conservadores. Queridos, vamos agora para um breve intervalo e já estamos de volta para continuar a falar sobre este importante assunto que é a censura do Facebook contra grupos que são considerados ideologicamente de direita. Não saia daí, já estamos de volta. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, Pastor Cláudio Lourdes de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, Pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para novos convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos, estamos de volta com seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre a censura que o Facebook tem praticado contra grupos considerados de direita. E aqui é importante a gente, no início desse segundo bloco, deixar claro o seguinte: nós evangélicos, nós cristãos de forma geral, a CPAD, por exemplo, que é uma editora confessional assembleana, não temos uma posição política específica. Porém, é fato que nós cristãos defendemos bandeiras ou defendemos posicionamentos que são considerados secularmente, dentro do viés ideológico das classificações seculares sobre política, como de direita ou conservadores, posicionamentos conservadores. Por exemplo, nós somos contra a legalização do aborto, nós somos contra a descriminalização das drogas, nós somos contra esse discurso de ideologia de gênero, nós somos contra também muitas das coisas defendidas por esses movimentos políticos LGBT, nós somos contra também a ideologia marxista, enfim. Por nós defendermos essas bandeiras, por nós termos esses posicionamentos, nós somos considerados por muitos como sendo de direita ou conservadores. Mas que fique claro, não é que nós cristãos somos de direita, então defendemos essas bandeiras. Não. Nós somos cristãos e por isso nos opomos a todas essas coisas que foram apresentadas aqui nesses segundos atrás.
E, por causa disso, somos classificados como conservadores e, portanto, de direita. Os cristãos em sua maioria, porque você vai encontrar também cristãos de esquerda que defendem o marxismo, que defendem, inclusive, alguma dessas coisas aqui que nós nos opomos a elas, mas os cristãos, em sua esmagadora maioria, por causa daquilo que os princípios bíblicos apresentam sobre a vida, sobre a existência, eles acabam sendo contra as drogas, contra o aborto, contra ideologia de gênero, contra a ideologia marxista, movimentos revolucionários utópicos, essas coisas todas. Por isso, a derrubada dessas 196 páginas pelo Facebook, ela é preocupante não apenas pela censura em si, porque a censura em si já seria extremamente preocupante, mas a coisa tem um grau de preocupação maior para nós cristãos, porque muitas dessas páginas, a maioria, aliás, delas, que foram derrubadas, são páginas que defendem posicionamentos que nós cristãos, que nós evangélicos defendemos. Então aí a preocupação se torna maior. Em primeiro lugar, é preocupante essa atitude do Facebook por causa da censura em si. E em segundo lugar, é preocupante, mais preocupante ainda, porque o que está sendo censurado é justamente bandeiras que se coadunam com posicionamentos que nós cristãos também defendemos. Não que todos esses grupos defendam bandeiras que todos nós cristãos defendemos, não é isso. Mas muitos desses grupos defendem algumas bandeiras que nós cristãos também defendemos. No mesmo dia 25 de julho, em que o Facebook derrubou essas 196 páginas, o Ministério Público de Goiás se manifestou através de um ofício que foi emitido pelo procurador Ailton Benedito, em que se cobrava do Facebook uma explicação pela derrubada dessas páginas e pelo banimento desses 87 perfis que administravam essas páginas na maior rede social do mundo. Lembrando que essas páginas representam dezenas de milhões de pessoas, são seguidas por dezenas de milhões de pessoas em nosso país. E o Facebook reagiu da seguinte forma: em poucas horas, ela simplesmente colocou no ar de novo essas páginas. Vamos ler o texto do Ailton Benedito? O que é que ele coloca no seu ofício, cobrando do Facebook uma resposta? As normas constitucionais e legais que regulam a internet no Brasil atuam sempre com vistas à liberdade de expressão, ao direito de acesso de todos à informação e a impedir a censura, bem como a discriminação dos usuários por motivo de origem, raça, sexo, cor, idade, orientação política, entre outros. Ministério Público de Goiás, procurador Ailton Benedito, 25 de julho de 2018. O ofício cobrava, enfim, que em 48 horas o Facebook apresentasse as justificativas da derrubada de cada uma dessas páginas, que provasse que elas realmente estavam cometendo alguma desinformação, estavam espalhando desinformação, praticando fake news. E no final das contas, o Facebook não conseguiu apresentar essas explicações e colocou em poucas horas, no dia seguinte, essas páginas de novo no ar. Mas aqueles que administram essas páginas estão processando o Facebook e essa história ainda vai se desenrolar bastante nos próximos meses. Lembrando que o Mensageiro da Paz, em sua edição de julho deste ano, já denunciava que o Facebook Brasil havia contratado empresas para fazer o trabalho de checar fatos que circulam no Facebook aqui no nosso país, para então enquadrar aquelas páginas que estariam praticando fake news, para que então elas fossem penalizadas, elas fossem tiradas do ar. E na matéria do Mensageiro da Paz ficou claro que aqueles colaboradores dessas empresas que estariam fazendo esse trabalho de checagem de fatos das páginas do Facebook no Brasil são de esquerda. Eles são, em sua maioria, inclusive, de extrema esquerda, ideologicamente falando. Ora, você colocar pessoas de um único viés ideológico para apurar o que é ou não fake news
na principal rede social do mundo, aqui no Brasil, isso é algo que compromete essa checagem de fatos. E não deu outra. Poucos meses depois dessa decisão do Facebook, o Facebook, meses atrás, contratou esse pessoal, nós temos então em julho, no dia 25 de julho, essa derrubada dessas 196 páginas, desse banimento desses 87 administradores, o que foi suspenso temporariamente por causa desse ofício do Ministério Público de Goiás, mas a coisa, repito, ainda vai rolar e rolar durante muito tempo na justiça brasileira. A verdade, queridos, é que a maioria dos formadores de opinião de nosso país, a maioria dos jornalistas, dos educadores, dos artistas é de esquerda, mas eles têm visto o seu discurso, a sua influência cair nos últimos anos por causa da internet. A internet, principalmente as redes sociais, tem sido um canal poderoso para trazer o contraponto. E por causa disso, a influência desses grupos tem caído. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma reação das pessoas ligadas a esses grupos para tentar calar essa voz que está crescendo cada vez mais no Brasil, uma voz conservadora que está dissoando totalmente daquilo que até então era o pensamento prevalecente, o pensamento que tomava conta de todos os espaços em nosso país, nas universidades, nas escolas, nas redações de jornal, enfim. E é por isso que nós vemos, inclusive, a maioria esmagadora dos jornais em nosso país aprovando essa medida do Facebook logo que ela foi anunciada. Você vê que a mídia mainstream, a mídia principal em nosso país, jornais e revistas, eles não gostam do que está acontecendo em nosso país, não gostam desse crescimento do pensamento conservador em nosso país e, por causa disso, celebram essa decisão do Facebook. Isso, na verdade, só depõe mais contra eles. Cada vez mais aumenta o ceticismo das pessoas em relação à velha imprensa. Porque a velha imprensa, em vez de se adequar à realidade dos fatos, em vez de ser imparcial, em vez de ela cada vez mais se prender à realidade e não a uma retórica ideológica, ela está vendo aquelas pessoas que antes a seguiam cada vez mais se afastarem dela, ela está perdendo força, perdendo a sua voz, e isso, por um lado, é ruim, porque nós gostaríamos de ter uma imprensa tradicional forte, mas forte fazendo a coisa certa. Mas, por outro lado, é bom, porque a verdade tem que prevalecer. E é a verdade, como diz a palavra de Deus, que liberta. Claro, a verdade em si, ela tem o poder libertador. Agora, a verdade como uma pessoa, como Jesus, porque ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é a verdade encarnada, essa tem um poder libertador ainda maior, porque ele liberta a nossa vida do pecado, liberta a nossa vida dos vícios, liberta a nossa vida de tudo aquilo que impede que nós sejamos tudo aquilo que Deus deseja que nós sejamos nele. E nós queremos terminar o programa de hoje justamente com esse versículo bastante conhecido, João, capítulo 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira não pode prevalecer. A verdade tem que prevalecer, porque somente a verdade liberta. A verdade em si como fato. E a verdade como uma pessoa, Jesus, ela tem um poder mais libertador ainda. Porque ele que é Deus encarnado, Deus feito homem, Deus tabernaculando conosco, Deus suando o nosso suor, Deus pisando no nosso chão, tem o poder de libertar a nossa vida espiritualmente, moralmente, de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que nos impede de sermos tudo aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Você não nasceu para ser uma pessoa escravizada pelo pecado, pelo erro, do engano, chafurdada nos vícios. Você nasceu para ser uma pessoa liberta, abençoada, e Jesus tem o poder de fazer isso na sua vida. Querido, estamos terminando o programa de hoje e nosso próximo encontro está marcado para quinta-feira da semana que vem. Até lá, então, que Deus te abençoe, um ótimo final de semana na presença de Deus.